A mensagem desta noite tem por título Abraçando a Nova Aliança. E eu não tenho a ilusão de achar que em poucos minutos de mensagem, num culto de adoração, nós consigamos estabelecer as distinções entre a velha aliança e a nova aliança e fazer um estudo exaustivo sobre isso. Não é essa a intenção. Mas é a intenção sim de voltar ao estudo a segunda epístola aos Coríntios e ver o que Deus tem para nós na mensagem escrita ali pelo apóstolo Paulo. Nos dias de Paulo, o apóstolo, havia o evangelho verdadeiro. Todos sabem o que é evangelho, boas novas. Então, o evangelho, boas novas, era o verdadeiro. Mas havia o evangelho falsificado. Falsificado. Eu estou dizendo, nos dias de Paulo havia o verdadeiro, havia o falso. Pergunto, e hoje? Não respondam, pensem. Se nos dias de Paulo havia o verdadeiro e o falso, e hoje? Deixa eu falar de uns falsários, de uns falsificadores do evangelho nos dias de Paulo. Havia diferentes categorias de falsários do evangelho, mas tinha uma categoria que, a meu ver, era das piores, porque era uma categoria de pessoas que se apresentavam como zelosos pela palavra de Deus. Eram o que nós chamamos, o Novo Testamento chama, e a história eclesiástica chama, e a teologia de hoje chama de judaizantes. Quem eram os judaizantes? Uma resposta simplista diria, eram judeus convertidos. Essa é uma resposta simplista. Uma resposta com mais precisão diria, eram judeus que se diziam convertidos à igreja cristã e que passaram a impor aos novos convertidos não judeus a exigência de cumprir todos os regramentos da lei de Moisés. Todos. Circuncisão ao 8º dia. A mulher, quando estava nos seus períodos, não podia comparecer no lugar público de adoração porque era considerada imunda. A mulher, quando tinha bebê, não podia ir ao templo, era considerada imunda. Logo após, era para cumprir todos aqueles rituais. De tal maneira, irmãos, que eu vou fugir um pouquinho de Coríntios, a gente vai voltar para 2 Coríntios, e vou ler para os irmãos só um versinho de Atos 15. Os irmãos verão como isso era sério nos dias de Paulo. Atos 15, verso 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, 2 pontos. Se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Atos 15 registra o primeiro concílio apostólico, presbiterial, ministerial, pastoral da igreja cristã primitiva. É justamente aqui em Atos 15. Eu só li o verso 1. Se os irmãos lerem todo o capítulo em casa, verão que a razão de virem crentes de tudo que era lugar, pastores, presbíteros, diáconos, e se reunirem em Jerusalém, era para estabelecer, para discutir e bater o martelo. O que é que nós vamos exigir dos novos convertidos e o que não vamos exigir. Tá bom? Mas perceberam a ação dos judaizantes, o que eles diziam para os crentes recém-convertidos? Suponha que o Luiz seja recém-convertido. Luiz é grego. O André é judeu. Está na igreja cristã há mais tempo, mas é judeu. Ele vai chegar na casa do Luiz, mesmo que o pastor não faça. O André não é o pastor da igreja. Tá? Mesmo que o pastor não faça, o André vai na casa do Luiz e vai começar no ouvido dele. Luiz, mas só aceitar Jesus e ser batizado não é suficiente. Tu tem que te circuncidar também, Luiz, senão tu não entra no céu. Irmãos, isso era feito nos dias do apóstolo. Os judaizantes eram pessoas que diziam o seguinte: Cristo salva, mas o sangue é o sangue na cruz, mais, não é mais, sinal de mais. É isso e mais a obediência à lei de Moisés. Eu me sinto muito à vontade para pregar sobre isso, porque sou um pastor batista do 7º dia.
Provavelmente, se eu fosse um pastor batista não do sétimo dia, eu teria que pregar de outra forma. Eu teria que dizer que a lei não vale nada. Não, eu estou dizendo que eu acredito, que eu admito o valor da santa lei de Deus. Aliás, o apóstolo, o mesmo Paulo, combatendo os judaizantes lá na epístola aos Romanos e aos Gálatas, ele disse: a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom, ele falou. Eu é que sou carnal, vendido ao pecado e à escravidão. O problema não é a lei, sou eu. Irmãos, era evidente, era e é evidente, e aqui eu gostaria de falar a todos os batistas do sétimo dia, presentes no templo e os que estão assistindo pela internet, os que irão assistir depois, a todos os guardadores do sábado: ainda existem judaizantes dentro do nosso arraial, pessoas que dizem que o sangue de Cristo salva, mas que se não guardar o sábado está perdido. Tem que cumprir a lei de pôr do sol a pôr do sol. Isso é ser judaizante. Eu não sou contra a lei de Deus, mas parem de achar que a guarda do sábado vai colocar alguém dentro do céu. É só por Jesus que nós somos salvos. É só o sangue de Cristo que nos garante um lugar no céu. Irmãos, e é simples entender isto. É uma equação simples, se eu posso chamar de equação. A pergunta que eu faço à igreja é: se a salvação é pela lei, se a salvação é pela guarda da lei, quanto da lei eu tenho que guardar? Que nível, que percentual da lei eu tenho que guardar? Quanto? 100%. A única maneira de Deus aceitar alguém que se salve por suas obras, por seus merecimentos, pela meritocracia, está na moda, não é, pastor André, essa expressão, meritocracia? A única maneira de Deus salvar pela meritocracia do homem é ele guardar 100% a lei de Deus, a santa lei de Deus. Lembra? A lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Eu não estou desfazendo da lei, eu estou exaltando a lei. Mas aí eu faço a pergunta: alguém guarda 100% a lei? Alguém é capaz de guardar 100%? Porque eu poderia dizer assim para os irmãos: bom, eu não guardo 100%, mas eu estou me esforçando, eu vou chegar lá, eu vou guardar 100%. Então eu pergunto: algum ser humano tem a potencialidade de guardar 100% a lei? Não precisa ser hoje. Pode ser daqui um mês, daqui um ano, daqui 15, 50 anos. Algum ser humano tem esta potencialidade em si, inerente, para guardar toda a lei de Deus? Resposta: não. E é por isto que a palavra santa diz que é pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É pela graça, irmãos. Como é que é pela graça? Se é pela graça, não é por merecimento. Então, vai por terra a ideia de meritocracia. Óbvio que vai por terra. Irmãos queridos, ninguém chega ao céu por uma vida legalista, por uma vida de rigoroso legalismo. Mais uma vez eu falo, não estou pregando contra a lei, seria um absurdo, seria um kamikaze. Não estou pregando contra o santo dia de Deus. Eu estou pregando, alertando crentes que pensam que vão entrar no céu porque guardam o sábado direitinho. O apóstolo Paulo chamou alguns desses judaizantes de mercadores da palavra. E ele chegou ao ponto de dizer, nós vimos no capítulo 2, nós não estamos mercadejando a palavra de Deus. Nós não estamos fazendo da palavra de Deus um meio de vida, um meio de eu me enriquecer. Eu não estou dizendo, irmãos, que pastor não deva ter salário.
Na nossa igreja, os 3 pastores não temos. Porque nós não somos pastores em tempo integral. Se nós fôssemos, o que fosse teria que ter salário. O pastor não vai viver de vento. Então, eu não estou falando que é errado um pastor ser remunerado. Eu estou falando contra os mercadores da palavra. É diferente. Tá bom? Agora, irmãos, esse capítulo que nós começamos a ler, o capítulo 3, e aqui nós vamos entender melhor um pouquinho a questão da aliança, da nova aliança, a aliança da graça. Esse capítulo 3, eu propus que nós começássemos a ler do verso 4. E eu li o verso 4. Se nós víssemos no final do capítulo 2, no versículo 16, no 15 Paulo falou, e os irmãos devem lembrar a pregação, que nós somos o bom perfume de Cristo para os que se salvam e para os que se perdem. E eu contei do cortejo de um general romano, quando vitorioso e voltava nas ruas de Roma, como é que se entendia essa coisa do perfume, ser para o que se salva e ser para o que se perde. Eu vou pular isso agora. Se alguém não esteve e quer saber, eu posso depois mencionar, ou então eu sugiro que procure no, como é que é, pastor André? No YouTube tem aquela pregação, do capítulo 2, tá? Pois bem, no verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: para com estes, cheiro de morte para a morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. O que me interessa é o finalzinho agora. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Paulo fez essa afirmação: somos o bom perfume para os que se salvam, somos perfume para os que se perdem, cheiro de vida para uns, cheiro de morte para outros. E aí ele arremata assim: quem, porém, é suficiente para estas coisas? Ele lançou a pergunta e não respondeu. Ficou sem resposta. E ele começa o capítulo 3 respondendo. Olha só, verso 2 do capítulo 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E aí o verso 4 vem a resposta: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Verso 16: quem é suficiente, quem é hábil, quem é apto para esse nível de vida? Ele perguntou e não respondeu. Capítulo 3, verso 4, ele responde: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, que temos tal habilitação, que podemos nos enquadrar entre aqueles que são o bom perfume de Cristo. Irmãos, com isto Paulo está introduzindo aqui o estudo da nova aliança. Há uma pergunta: o que é aliança na Bíblia? Olha aqui, os casados, vários casados usam no dedo uma aliança. Símbolo de quê mesmo, irmãos casados? Quem é mais recente casado aí, que lembra o que o pastor falou no casamento? Eu sou o mais antigo, acho que a Terezinha é mais que eu ainda. Então é mais fácil nós não lembrarmos, mas o mais recente lembra. Fala, Evandro. O que é? Símbolo do quê? Matrimônio. É uma aliança, é um contrato, é um vínculo. Uma promessa recíproca de amor, de assistência, um ao outro, enfim. As várias lições que se tiram de uma aliança. A pergunta é: o que é aliança na Bíblia? O que é aliança na Bíblia? Eu posso me antecipar, fazer um resuminho rápido, dizendo que a aliança se refere a um acordo, aliança na Bíblia, a um acordo não entre iguais, mas entre Deus e o seu povo. Sabe por quê que eu fiz questão de mencionar esta definição? Porque a aliança na concepção humana não é assim. Aliás, ontem à noite, eu lia o boletim de uma igreja, não é das nossas. E a pessoa me mandou, e eu sempre faço uma revisão teológica, e sempre elogio, e ontem eu não consegui elogiar. E respondi: olha, a linha que tu adotaste é interessante, comporta discussão, não dá para ser feita discussão nesta via.
quando nos encontrarmos pessoalmente, gostaria de trocar ideias. Ficou nisso. Por que eu falei? Porque ali afirmava que quem tem uma aliança com Deus tem um compromisso de igual para igual. Irmãos, eu fiz questão de hoje de manhã pegar um livro de direito civil, dos mais antigos, foi quando eu entrei na faculdade de Direito. O livro foi impresso em 1994, eu entrei em 92. Em 94, de Washington de Barros Monteiro. Só para mencionar, quem estuda Direito, 5 anos da faculdade de Direito, existe uma cadeira chamada Direito Civil. E dentro do Direito Civil se estuda vários institutos do Direito Civil. E tem um deles, que é Direito dos Contratos, se estuda num semestre. Mas tem um que chama-se Direito das Obrigações. São 2 semestres. É 1 ano só estudando obrigações. Contrato é obrigação. Obrigação, direito das obrigações, vem do latim obligatio. Obligatio. É a ideia de liame, de vínculo. De alguém celebrar um pacto e se vincula um celebrante com o outro. Então eu trouxe a definição. Me perdoem, ela é técnico-jurídica, mas eu faço questão de apresentar a técnico-jurídica para contrastar com a ideia de aliança na Bíblia. Obrigação é a relação transitória de direito que nos constrange, nos compele, nos constrange a dar, fazer ou não fazer alguma coisa economicamente apreciável, em proveito de alguém que por ato nosso, ou de alguém conosco juridicamente relacionado, ou em virtude de lei, adquiriu o direito de exigir de nós essa ação ou omissão. Não precisa lembrar de nada disso. Só fiz questão de dizer que, do ponto de vista legal, 2 pessoas se comprometem. Então existe a contrapartida. São deveres, direitos e deveres. É essa a contrapartida. É toma lá da cá. Irmãos, não é essa a aliança de Deus conosco. Isso tem que ficar claro. Não é essa a aliança de Deus conosco. Aliás, por falar em aliança de Deus conosco, os que estudaram teologia devem ter visto que alguns autores de teologia sistemática apresentam 6, 7, 8, já vi 9 alianças. Então, e eles classificam: aliança adâmica, aliança de Deus com Adão; aliança noática, aliança com Noé, Gênesis 6; aliança abrâmica, aliança com Abrão; aliança mosaica, aliança com Moisés; aliança levítica, com a tribo de Levi; aliança davídica, aliança davídica, de Davi, óbvio, né? Pós-exílica, depois do exílio babilônico, e a aliança da graça. Irmãos, eu me situo com aqueles estudiosos que pegam a Bíblia toda e classificam em 2 alianças: a antiga e a nova. E eu vou mais longe. E há um grupo de estudiosos de teologia sistemática que afirmam com muita propriedade que a rigor, só há uma aliança de Deus com os homens. Mas que ela tinha, em determinados momentos, um caráter pedagógico e provisório. E por isso ela se tornou progressiva. E eu acho até que é razoável. Mas na pior das hipóteses, nós temos a velha aliança e a nova aliança. E o apóstolo São Paulo aqui, ele usou a expressão no verso 6, foi a Terezinha que leu. E a tradução dela não falou aliança, falou novo. O que falou? Novo o quê, Terezinha? Para sermos ministros de uma nova, o quê? De um novo testamento. Não está errado. Aliança é testamento. Tem uma outra tradução vai dizer novo pacto, novo concerto. A minha aqui está nova aliança. E eu fui olhar o texto original de Paulo. Isso eu achei fabuloso. E isso não dá para ir embora sem pensar nisso. Irmãos sabem, já falei aqui quando estudávamos sobre
dons de língua, já falei que existem na língua grega 2 palavras para novo. Uma é neos e outra é kainos. Tá? O neos, o novo 0 quilômetro. O novo nunca usado. E o kainos é o novo já usado. Então, por exemplo, eu só tenho, eu vou fazer de novo a velha ilustração da gravata. Eu sou pastor há 500 anos aqui com os irmãos, e os irmãos sabem que eu só tenho uma gravata. Vamos homenagear o Luiz, que é campeão brasileiro esse ano, 2018. Ela é verde. Eu só tenho uma gravata e ela é verde. Todo sábado eu estou aqui com a minha gravatinha verde. Mudo o casaco, mudo a calça, a camisa, mas a minha gravatinha verde. E aí eu chego hoje com essa gravata de cor de burro quando foge. Sei lá que cor que é isso aqui. Só que essa gravata eu não comprei, eu ganhei do André. Isso é a minha ilustração, tá? Eu não estou contando uma verdade aqui, é uma ilustração, uma alegoria. Ganhei do André. O André usou 3 anos, não quis mais, e me deu. Então, hoje eu não cheguei na igreja de gravata verde, eu cheguei de gravata cor de burro quando foge. E os irmãos olham para mim, pastor, está de gravata nova. E eu digo, gravata nova. Eu não menti, nova para mim, é a primeira vez que eu estou usando. Mas ela é usada, o André já usou ela há 3 anos. Qual é a palavra grega para esse novo já usado? Kainos. Então, neos, kainos. Irmãos, eu fiquei surpreso estudando ontem à noite, e hoje de manhã fui confirmar com mais dicionário grego-português, o texto ali. Paulo escreveu kainos diatheke. Diatheke é aliança, é testamento, é pacto. E kainos é novo. É um novo já existente. É um novo que foge do aspecto temporal. O neos é novo só pelo aspecto temporal, 0 quilômetro. O kainos tem o aspecto temporal, mas tem um aspecto diferente da sua essência. Dá para entender isso? E ele fala então de uma nova aliança com kainos. Será por acaso? Me parece que não. Senão ele teria escrito neos diatheke, nova aliança com neos, e não com kainos. Eu pergunto aos irmãos, há diferenças entre a nova e a velha aliança? O que lhes parece? Vamos lá, rapidinho. Poderia arrolar uma porção de diferença. Vamos à velha. A velha foi escrita no quê? Qual o material de escrita da velha aliança? Tábuas de pedra. Estão lembrados? Tábuas de pedra, Êxodo 31:18. Escrita pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Quando Moisés desceu do monte, e o povo tinha se afastado de Deus, se corrompido. Lembram que o rosto de Moisés brilhava, ele teve que cobrir, porque o povo não aguentava ver o brilho. Por que tinha brilho no rosto de Moisés? Porque ele estava na presença de Deus, ele veio refletindo a glória de Deus. O povo não podia olhar Moisés. Moisés viu o povo corrompido, o texto diz que ele quebrou, arremessou as tábuas da lei e quebrou. E em Deuteronômio está escrito, Deus mandou Moisés preparar, lavrar outras tábuas de pedra de novo. E aí escreveu sua lei. Tábuas de pedra. O apóstolo Paulo fala que a velha aliança, que a antiga aliança, que essa das tábuas de pedra era um pacto de morte. Por quê? Porque quem não andasse de acordo com ela, morreria. Então, dá para entender quando Paulo diz que era um pacto de morte. E Paulo diz que era de uma glória desvanecente. O que é uma glória desvanecente? Que vai diminuindo, vai minguando, vai minguando, vai minguando. Assim aconteceu. Querem ver uma coisa? Irmãos, pergunto, ainda hoje há pregadores da velha aliança? Sim. Inclusive não guardadores do sábado. Por incrível, por paradoxal que pareça. Esses pregadores de sermão de autoajuda, eu achei boa. Eu li um texto assim, são os fast foods da psicologia moderna.
evangélica. Fast food. Então assim, vocês vão concordar comigo. Às vezes eu entro na internet, eu tenho que aprender coisas com maior rapidez. Daí tem uma chamada que me chama a atenção. Aprenda inglês sem professor em 1 mês. Isso não nos impressiona? Aprenda em 1 mês. Claro que sim. Olha outro livro. Leia O Maior Vendedor do Mundo e se torne o maior vendedor do mundo. O bobão aqui tinha 20 anos de idade, era vendedor. Óbvio que comprei O Maior Vendedor do Mundo, Og Mandino. E li, e eu achei que eu seria o maior vendedor do mundo. Eles conseguiram me enrolar. Eu li o livro. Vocês têm encontro de psicólogos de plantão, e eu respeito os psicólogos, o problema são pastores que nunca estudaram psicologia e se metem como psicólogos de plantão, tem gabinete de aconselhamento de psicologia, nunca estudou isso. Isso é charlatanismo. Isso é violação das leis do Brasil, mas há muitos pastores assim. E há pastores que pregam assim: você tem a força e o poder. Desperte o gigante que está dentro de você. Irmãos, não é isso que Paulo prega. Paulo se apresentou como alguém fraco. Chegou ao ponto de dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Ele sabia que ele não era forte. Ele sabia que ele não era o maior santo da igreja. Ele disse: eu sou o principal dos pecadores. Esse era Paulo. Pois é, irmãos. Na cabeça do homem não regenerado, a graça de Deus é incompreensível. O tempo me manda parar, eu sei que nós começamos tarde, mas eu tenho que ir indo para o final. Mas na cabeça de alguém que não experimentou o milagre do perdão, o milagre da salvação, a graça de Deus é um escândalo. Pastor André e eu falávamos outro dia isso, a graça é um escândalo. Não entra na cabeça de um espírita, por mais esclarecido que seja, eu vivo no meio de espíritas muito esclarecidos, não entra na cabeça de um kardecista. Como que eu posso ter uma vida melhor sem pagar os meus erros? É injusto outro pagar por mim. Essa história de Cristo Salvador é uma injustiça. E é por isso que eu repito, a doutrina da graça é um escândalo. E ela é um escândalo para os de fora da igreja. E ela é um escândalo dentro da igreja. Há crentes que não acreditam que é salvo só pela graça de Jesus. Há crentes que estão se esforçando por fazer algo mais para acrescentar a graça. E é perda de tempo, igreja querida. Não há nada que eu possa fazer para acrescentar a graça. Alguém com muita propriedade escreveu, e eu vou repetir, são só 4 linhas. A velha aliança é a tentativa de o homem fazer o seu melhor para agradar a Deus. Mas a nova aliança é Deus fazendo tudo por nós. Na velha aliança, a iniciativa vem de mim. Na nova aliança, tudo vem de Deus. Nada de mim. Eu falei que as características da velha aliança, falei que ela é escrita em tábuas de pedra. Falei que ela era de morte. E falei que a glória era desvanecente. Em contrapartida, na nova aliança, irmãos, ela não é escrita em tábuas de pedra. Corações humanos. Eu lhes tirarei o coração de pedra e lhes porei um coração de carne. Inscreverei as minhas leis na sua mente e no seu coração. Isso é nova aliança. O autor de Hebreus repete essa mensagem do profeta Ezequiel. E a glória da nova aliança, ao invés de desvanecente, é uma glória crescente. O apóstolo Paulo chega a falar de glória em glória. Isso dá a ideia de ir subindo, ir crescendo. Isso é de glória em glória.
eu vou finalizar. Irmãos, o pastor André abria o culto e falou, a uma certa altura da ministração, Cristo está assentado à destra de Deus, como nosso advogado, intercedendo pelos nossos pecados. Na oração que o pastor André me chamou para fazer, eu agradeci a Jesus, porque eu creio que se eu morresse agora, irmãos, e eu gostaria que tu saísses daqui crendo assim, que se tu morresse agora, em Hebreus está escrito, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então se tu ou eu morrêssemos agora, o juízo para mim começaria. E eu tenho muitos defeitos. Estou longe de guardar 100% a lei. Jesus ao lado do Pai, diria, meu Pai, pelo Bernardino, o meu sangue. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus por isso. Isso é justificação pela fé. Essa certeza de salvação não é vanglória, não é exibicionismo, é relação com Deus. E é ter certeza de que a obra que Jesus começou, Ele vai concluí-la um dia, na minha e na tua vida. Essa certeza, irmãos, nós precisamos ter. Quando Jesus foi à cruz, Ele levou sobre si todos os meus pecados, todos os teus pecados. Jesus pagou na cruz. Ele foi ferido, Ele foi traspassado pelas minhas transgressões, pelas nossas transgressões. Quando Ele estava suspenso entre o céu e a terra, naquela cruz, quando o sol se recusou a contemplar, porque escureceu, o sol escondeu o seu rosto. Naquele momento Ele sozinho bebeu o cálice da amargura. Naquele momento nem o Pai pôde socorrê-lo. Ele clamou, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Deus nesse instante, me perdoe a comparação irreverente, é como que se tivesse virado as costas para Jesus. Deus não poderia atendê-lo naquela hora. Por que Ele sofreu isso? Para dizer para ti e para mim, que nós não precisamos ir à noite para a cama, com a cabeça pesada de remorso, porque os nossos pecados foram pagos na cruz. Irmãos, na maior agonia, quando o Pai se recusou a ajudá-lo, Ele gritou, está consumado. No Novo Testamento grego é tetelestai, está pago, está quitado o débito. Glória a Deus por isso. Aleluias por isso. Nós não devemos nada. A nossa salvação está garantida, irmãos. Ou eu aceito isso pela fé, ou eu vou continuar sendo um sabatista, tentando entrar no céu, porque guardou o sábado, das 5 para 6 de sexta-feira, até as 5 para 6 de sábado, e aí eu encerro. Se tu acha que isso te põe no céu, continue. Mas eu te digo, o que te põe no céu é só a graça de Jesus. É só o sangue de Jesus. Por isso, irmãos, nós gostamos da antiga aliança, mas nós cumprimos da antiga só aquilo que na nova foi ratificado, foi confirmado. O resto caducou. Está escrito em Colossenses 2,14 que Ele encravou na cruz o escrito de ordenança que consistia em dívidas em meu desfavor, em teu desfavor. Ele rasgou, Ele cancelou, Ele cravou na cruz. Essa é a doutrina da graça. Essa é a doutrina da salvação. Por último, tudo isso que eu estou falando é para nós sermos menos zelosos? De jeito nenhum. Conscientes dessa salvação de graça, ao invés de sermos crentes relapsos, nós vamos querer ser muito mais leais a Jesus, porque Ele fez tudo por nós, sem que nós merecêssemos. Essa lealdade Jesus está esperando de mim. Essa lealdade Jesus está esperando de ti. Eu encerrei. Só para terminar. Eu li essa semana passada, mas li de novo nessa, para reavivar. No tempo da cortina de ferro,
na antiga União Soviética. Um grupo de crentes estava reunidos, não numa igreja com poltronas confortáveis como a nossa. Eles estavam num porão, escondidos, adorando a Jesus, num culto, num domingo. E entraram 2 soldados da KGB. 2 soldados, policiais da polícia secreta KGB russa. E disseram: quem é crente aqui, fique em pé, porque vai ser fuzilado. Quem acredita na Bíblia e nos ensinos sobre Jesus Cristo, vai ser fuzilado. Quem não for, dá tempo de salvar a sua vida. E foram saindo, e foram saindo, e foram saindo. Quem escreveu isso é o pastor Charles Swindoll. É um americano que viajou pelo mundo e pelos países comunistas, pregando o evangelho. Charles Swindoll conta que estava ali uma família, um senhor, uma senhora e as crianças, se encolhendo nos pais. Porque os pais não iam embora, significava que seriam fuzilados. E as crianças também. E os policiais da KGB diziam: se tem mais alguém, aproveite para salvar a sua vida. Aí um outro com muita vergonha, com a cabeça abaixadinho, foi saindo, e outro foi saindo, e ficou meia dúzia de pessoas. De costas, encostados na parede, prontos para o fuzilamento, os policiais disseram: agora podem se virar para cá, irmãos. Glória a Jesus. Domingo passado, nós fomos na outra igreja para fazer isso, e nós nos convertemos. E nós estamos aqui para adorar a Deus com os genuínos adoradores de Jesus, que estão dispostos a dar a vida por Jesus. E juntos oraram e se alegraram. Tu estás disposto a morrer por Jesus? Tu estás disposto a ter um comprometimento com Ele, por tudo que Ele já fez por ti? Que o Espírito Santo, nesta noite, fale ao meu e ao seu coração, e nos leve a uma coisa: a amar mais Jesus, porque é de graça a salvação. Deus nos abençoe. Amém.